Pois é, de Petrópolis novo. acompanhou esta volta de Bolsonaro ao hospital. Olha aí, ele saiu lá do condomínio perto do Jardim Botânico, em Brasília. Aliás, condomínio que vive agora em polvorosa, porque quando ele foi condenado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro, um cidadão, dono de uma casa no condomínio, discretamente resolveu fazer um churrasquinho para comemorar ali a prisão do Bolsonaro. Mas aquilo se espalhou pelo grupo de Zap dos condôminos. E aí foi uma revolta, alguns a favor, outros contra, mas Bolsonaro está aí, novamente. E aí, segundo o Carlos Bolsonaro, a saúde dele, do pai, implica em muitos cuidados, ele está anêmico, ele já não se alimenta mais, olha aí a cara dele. Agora, Bolsonaro é useiro e vezeiro nesse tipo de comportamento porque desde a época da facada tudo bem, não dependeu dele, pelo contrário, ele foi alvo de uma facada em Juiz de Fora em 6 de agosto de 2018, quando era candidato pela primeira vez a presidente da República. Mas de lá para cá, ele já submeteu a 7 cirurgias. Agora eu acho que a oitava foi um dia desse, foi anteontem talvez, para retirar umas manchas, umas verruguinhas, umas coisas desse tipo. Parte dessas cirurgias e das internações, que no total tinham sido 13 ou 14, agora 15 com essa, se deve ainda a resquícios dessa facada, mas muito se deve à absoluta irresponsabilidade dele com a própria saúde. Porque é fantástico. Se ele é tão vulnerável, se ele. Por que ele não obedece às ordens médicas? Já teve médico que disse para ele com todas as letras: olha, tem que fazer isso, isso, não pode fazer isso, isso, isso. E ele continuou fazendo. Não pode subir em cavalo, eu estou falando isso já de operações passadas. Não pode comer pastel com caldo de cana. Ele continuou fazendo tudo o resto. O que não o impediu de continuar no exercício do cargo de presidente. E foi por pouco que ele não se elegeu. Mas aí depois ele tem essas recaídas que eu não estou duvidando delas, dessas recaídas, não. Eu estou atribuindo grande parte disso à absoluta irresponsabilidade dele com a própria saúde. Claro. Neste momento, tudo isso aí vai servir para que a sua defesa diante da justiça advogue cada vez com mais veemência de que é preciso que ele fique em prisão domiciliar. Olha, ele nem começou a cumprir a pena ainda de 27 anos e 3 meses de prisão. Ele, por enquanto, está em prisão domiciliar por ter lá atrás desobedecido às ordens da justiça. Só por isso. Pois é. Então, a defesa vai dizer: olha, tá vendo? Ele não pode, Claro. coitadinho, ele tem que ficar em casa, ele não pode ir pra papuda, cumprir pena em canto nenhum, tem que ser na casa dele. Oi, não impede que na casa dele ele passe mal do mesmo jeito. Tá Claro. entendendo, Guga? Não Eu estou sei se tentando ver se tô. eu acho o boletim de médico aqui da defesa do Bolsonaro, porque eles falaram, né, os problemas médicos que o Bolsonaro tem. Eles estão, obviamente, já catalogando ali uma lista muito maior do que a do Fernando Collor. O Collor, para conseguir a prisão domiciliar, e é até por ele ter conseguido, que está todo mundo apostando que o Bolsonaro conseguirá, ele disse que tinha Parkinson, era bipolar, transtorno de sono também. Foram três doenças que ele apresentou, que a defesa apresentou. O Bolsonaro tem muito mais. Eu estou tentando achar, porque eu li mais cedo, eu fiquei chocado. O Bolsonaro assim, é uma lista de 10 enfermidades que ele está sofrendo. Ele com certeza vai apresentar isso para pedir, portanto, a domiciliar, e é muito provável que ele consiga, porque se o Collor, com Parkinson e problema para dormir, conseguiu, o Bolsonaro, que de fato tem mais problemas de saúde do que o Collor, é bem provável que consiga também. Mas eu ainda não encontrei aqui se Mas alguém. essa lista interminável de enfermidades dele
É curioso, essas enfermidades todas elas não se manifestam quando ele está indo para passeatas, ele está indo para carreatas, não, não se manifesta. Foi isso que o país assistiu nos 4 anos de governo dele. Ó, esofagite, gastrite, refluxo, infecção pulmonar e anemia. Então, o Bolsonaro apresentou uma lista vasta de enfermidades aí. Vamos ver se a justiça vai de fato conferir se é verdade e conceder a domiciliar, o que é provável que aconteça. Pois é, Repito. agora como é que você, vamos dizer, nega isso É, se ele apresenta ali certificados, atestados de médicos, não sei o quê. Não devem, esses atestados devem ser reais, verdadeiros e tudo. Agora, o estranho é que ele sempre teve prontinho para tudo quanto é de manifestação de rua. Ele sempre teve prontinho para fazer todas as coisas que ele quis fazer. Uma pois vez é. perdida, ele ficava em hospital, que também ficava e era um espetáculo, porque sempre exibindo de novo as cicatrizes da facada, a tentativa de recuperação dele, andando pelos corredores do hospital. Ele sempre fez disso tudo um grande Ah, espetáculo. E eu volto a repetir, eu não estou dizendo que ele não tem motivos para ter uma saúde frágil. Eu estou dizendo é que e ele ele usa isso. é o grande responsável pela fragilidade da sua própria saúde, que nesse momento está virando um trunfo para ele. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho que ficar em casa. Ou eu tenho que ficar dentro do hospital, de hospital para casa, de casa para hospital, de casa para hospital, de escola para casa. Papapuda nunca! Esqueçam! Esqueçam! Bom, ele saiu de casa porque passou mal. Ele poderia sair da Papuda para ir para o hospital também porque passou mal. Ele não vai ficar na Papuda no meio dos presos gritando Não atrás de vai. grade. Não tem Claro que nada não. disso. E olha, a gente precisa lembrar que um dia desses, o Valdemar da Costa Neto, ao ser perguntado por um jornalista se o Bolsonaro teria condição de concorrer, já que ele ainda se diz candidato a presidente, Pois apesar é. mas da Ainda saúde ele tem. está ainda concorrendo. Aí o Valdemar respondeu: se ele não estivesse preso, ele estava com a saúde em dia, estava concorrendo. O Valdemar, mais uma vez, deu um tiro no pé do Bolsonaro, dizendo que a doença só se agrava mesmo quando ele está preso. Quando ele está solto, ele tem condições de concorrer a presidente. Se ele tem condições de concorrer, se ele não abre mão de concorrer, ele não está conferindo que tem sim uma saúde em dia, ele não está passando o recibo de que tem sim condições de ficar preso. A verdade é que ele tem, né? Mas é difícil a justiça negar, porque se aceitou o Collor com o papo do sono do Parkinson, né? Que também para muita gente foi muito forçado, porque tem muita gente na cadeia que não sai em condições de saúde muito piores, muito mais frágeis do que a do Collor. A do Collor já pareceu forçada, então com o Bolsonaro é óbvio que deve-se seguir este mesmo caminho, é o que Pois deve é, acontecer. o que você lembra muito bem que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, do Bolsonaro, disse a respeito da saúde do Bolsonaro, me faz lembrar o seguinte: quer dizer, quando o Lula teve aquele problema. Olha, Lula é muito mais velho do que Bolsonaro, muito mais velho. Bolsonaro está com 70 anos, Lula eu acho que está com 77, É, 77, vai fazer 78 agora em outubro, uma coisa dessa. Quando o Lula teve aquele problema, que foi sério, foi uma queda dentro de um banheiro. Não, não bota essa ainda da polícia, não. Ah, da polícia de frente do hospital. Ah, tá bom. Botaram segurança, Jair segurança Bolsonaro braba. no Hospital DF Star aqui de Brasília, é o hospital mais caro de Brasília. Esse hospital, inclusive, não aceita crianças. É só para quem tem muita grana, é abonado e que não quer, obviamente, o distúrbio do barulho das crianças em volta. Então, esse hospital não aceita criança. Tá ali Jair Bolsonaro do DF Star mais uma vez. Hospital que ele
costuma frequentar aqui em Brasília, agora por conta Agora, do mas o que eu ia problema. dizendo era o seguinte: o Lula, quando ele levou aquela queda, teve até uma hemorragia interna depois, teve que se hospitalizar e tudo. A imprensa ficava dizendo: olha, não vai ter condições, pode se recuperar e tudo, mas está muito velho para isso, não vai. A imprensa não diz isso do Bolsonaro. Ninguém mais do que Bolsonaro já se internou na vida, pelo menos como presidente da República e pós a presidência. Mas ninguém fala, olha, não há nenhum clamor, atenção, ó, diante de tudo isso que já aconteceu com Bolsonaro, coisa que lamentamos muito, ele não tem condições de se candidatar a nada. Então fica brigando para ser candidato como? Um homem tão com a saúde tão precária dessa, se comparado com a de Lula é muitíssimas vezes melhor do que a do Bolsonaro. Mas não se diz isso. Se poupa o Bolsonaro disso. Ou pelo Pois menos é. não se disse até agora, talvez por esquecimento, talvez por falta de acuidade para ver as coisas, não sei. Agora, bom, vamos deixar Bolsonaro em paz por enquanto, até que Alice nos diga mais alguma coisa de extraordinário